Boa noite, professor. Meu nome é Carlos Eduardo Toni e estou aqui para apresentar o trabalho de projeto interdisciplinar 4. Sou estudante do quarto período A de agronomia e hoje o meu manejo integrado de pragas é ver a cigarrinha do milho, que é o nome científico dela. A cigarrinha do milho ela é considerada uma praga que vem recebendo grande importância econômica para a cultura do milho nas últimas safras. O sudeste e o centro-oeste brasileiro que vem sofrendo mais, com a sua presença e com o dano causado por ela. A cigarrinha do milho ela pode dizimar grandes extensões de áreas de cultivos, que ocorrem concomitantemente devido à facilitação de sua migração. Ela consegue se desenvolver muito rápido e muito fácil. E as épocas de semeaduras mais tardias, ou milho safrinha, são o cenário de maior pressão do ataque. O período de maior dano dela acontece no VE ao V5. E quando a ocorrência é tardia, os danos são menores. Porque aqui ela está mais planta menor, é mais frágil, aqui ela já é mais robusta já. Aí a cigarrinha não estraga tanto como estraga aqui. Os danos. Os agricultores estão se preocupando bastante com relação às cigarrinhas, que de uns 2, 3 anos para cá ela está atacando mais. A cigarrinha ela é um inseto vetor de patógenos, ou seja, ela não causa danos expressivos diretamente, mas de forma indireta. O dano é causado quando a praga, durante o processo de alimentação, desempenha o papel de transmissora dos patógenos, causados dos enfesamentos pálidos e vermelhos do milho e da virose do raiado fino. Para dar uma simplificada, o enfesamento ele é uma doença causada por micro-organismos da classe dos molícotes, conhecido como espiroplasma e fitoplasma. O espiroplasma com Kelly é o agente causal do enfesamento pálido, e do fitoplasma o agente causal do enfesamento vermelho, que é o mais brush. E o enfesamento pode gerar danos e pode acarretar perda total da lavoura. Por isso que os agricultores têm muito medo, investem tanto na lavoura para chegar uma praga, se você não cuidar, pode destruir sua lavoura. E ao ponto de não justificar a colheita. Os principais danos são a redução da absorção e assimilação do nutriente pela planta, a redução na capacidade de produção dos fotossimilados, redução no tamanho da planta, encurtamento entre nós, ocorrência de superespigamento. Tem umas fotos aqui, espigas improdutivas, redução do tamanho de espiga e espiga com falha, ou seja, espiga tudo falhada, com pouco caroço, e os grãos mal formados e grão frouxo. Aqui são as plantas apresentadas com um sintoma de enfesamento pálido e enfesamento vermelho. Aqui são os fungos em espiga e como com enfesamento. O milho cai, ele perde o como dele enfraquece. Aqui, e na espiga isso aqui ajuda a entrar fungo dentro da espiga, porque fica no clima, que chove, sol, que a espiga em planta com sintoma de enfesamento, ela cai, o como fica fraco, a espiga fica xoxa, as flores ficam avermelhadas, morrem. E as condições favoráveis para a sua evolução. A cigarrinha ela é uma praga bem adaptada às condições tropicais do Brasil. E com isso ela tem sido altamente favorecida pela presença de lavoura de milho de diferentes fases de desenvolvimento no campo e pelo cultivo de milho safrinha. A ocorrência de plantas de milho tiguera, que é depois que você colhe o milho, você planta o soja, vai nascer milho porque jogou na máquina,
E por isso que causa mais fácil também o aparecimento da cigarrinha, que é a tiguera. E a manutenção de planta com sintomas de molicute no campo, a quais são fontes de inóculo para a cigarrinha, podem favorecer para a sobrevivência da praga e contaminação de plantas sadias. E a cigarrinha, ela se alimenta e se reproduz apenas no milho, só no milho, soja não ataca. E por isso a manutenção de plantas é favorável para sua multiplicação. E ao se alimentar de seiva de planta doente, a praga adquire o molicute, que é o fitoplasma ou espiroplasma, que ficam alojados nas suas glândulas salivares. E no ato da sucção da seiva das plantas sadias, elas liberam conteúdo salivar e contaminam essas plantas. Então sua presença pode ocorrer desde a fase de estabelecimento da cultura, tendo preferência de atacar plantas jovens. Por isso que quando ela ataca as plantas jovens, os riscos depois fica mais, como eu poderia falar, a planta sofre mais depois. Quando ela toca mais jovem, quando ela fica mais velha, a planta sofre mais, igual tá nessa foto aqui, ó. Quando ela ataca aqui, vai sofrer muito mais aqui, ó. Aqui, ó, uma foto que pode ilustrar. Lavoura de milho vizinha em estado diferente. Cenário propício para a ocorrência de enfesamento. Aqui, ó. Se tiver cigarrinha, já vai ter um pouco aqui, nesse milho mais velho. Aí, quando ele planta esse milho aqui, como a roça vizinha, vai infestar de cigarrinha aqui também. E aqui é o estágio que a cigarrinha mais gosta e que mais prejudica o milho. E as fêmeas, elas ovipositam preferencialmente a nervura central da folha, no interior do cartucho. Ela pode pôr de 400 a 600 ovos. E a temperatura ideal para incubação é em torno de 26 a 28 graus e dura de 8 a 10 dias. O ciclo de vida da cigarrinha dura em torno de 25 a 30 dias, considerando uma temperatura média de 25 graus. Né? A identificação e monitoramento da praga. Os sintomas do enfesamento são percebidos tardiamente, mas a presença da cigarrinha pode ocorrer desde os primeiros estágios de desenvolvimento do milho. Quanto mais cedo a planta for atacada e infectada, maior serão os danos causados pela doença. Foi como eu falei. Ó, sintomas de enfesamento pálido e enfesamento vermelho. Estrias floráticas esbranquiçadas que se estendem ao longo da folha. Aqui, ó. Redução no tamanho da planta devido ao encurtamento do entrinó. A planta não cresce. E ela cai quando fica mais velha. Quando está quase seca, porque o como fica fraco, folhas avermelhadas nas margens e no ápice da folha. Ó. Esverdeamento e proliferação das espigas improdutivas. Só tem a casca dela em volta. A palha. Aqui é a identificação dela. O adulto da cigarrinha, ela mede em torno de 3,5 a 4,5 milímetros de comprimento. Apresenta coloração amarelo pálido, possui duas pequenas manchas pretas. Preta na parte dorsal da cabeça e asas semi-transparentes. Os ovos possuem coloração esbranquiçada, quase transparente, medindo em torno de 1 milímetro de comprimento. E as ninfas são de coloração amarelo clara, que medem 1 milímetro no primeiro estágio, chegando a 4 milímetros no último estágio. Ó. Aqui é a cigarrinha. Desafios ao manejo. Para você tentar diminuir a cigarrinha da sua lavoura, caso você plante o milho, é você eliminar a planta voluntária de milho na entre-safra, né? Que pode servir de inóculo dos patógenos para contaminar a cigarrinha. Isso aí é a tiguera, né? E a utilização de estratégias de manejo de forma isolada não é efetiva no controle da cigarrinha. Por isso, se recomenda o uso de estratégias integradas. Isso é, utilizar cultivares de milho resistente ao enfesamento, evitar semeadura tardia e cultivo subsequente de milho, rotacionar cultivar de milho com nível de resistência entre uma safra e outra,
Evitar cultivo de milho próximo à lavoura já com presença de enfesamento. Caso isso ocorra, evitar que a cigarrinha infectada ataque a lavoura recém-plantada. E os últimos e não menos importantes, que são muito importantes, é realizar o tratamento de semente e realizar o tratamento químico na parte aérea do milho. Isso é, o tratamento, essa é uma das principais estratégias para a proteção inicial da cultura contra os possíveis ataques, porque logo após a emergência da planta, o tratamento de semente é uma prática fundamental dentro do programa de manejo, né, para a proteção das plantas, pois quanto mais jovem for o milho, maior será o dano causado pela transmissão dos patógenos. E o tratamento químico na parte aérea, é importante ressaltar a importância da adoção de estratégias anteriores, né, visto que em áreas com alta pressão de inóculos e da cigarrinha, apenas o tratamento químico poderá não possuir longo residual, sendo necessária a complementação com aplicação foliar, que é na parte aérea. Tratamento de semente. Esse tratamento de semente foi... Tratamento de semente, eficiência do controle com inseticida no tratamento de semente. Essa tabela, como ela mostra, o grupo químico do neonicotinoides com os ativos tiametoxan e imidacloprído apresentam sua eficiência igual ou superior a 70% até o 30º dia após a emergência. Confirmaram que a incidência de enfesamento variou 19% com o tratamento com imidacloprído mais a pulverização com tiaxamitan a 36,4%. Apenas o controle químico não asseguram a redução da incidência com enfesamento. Aqui é o controle químico mais tratamento de semente. Como visualizamos aqui, os tratamentos com eficiência maior que 80% até 2 semanas na emergência dos milhos foram tiazicarb mais imidacloprído, clotianidin, imidacloprído e cipertimina mais tiamexan, que é a pulverização, que aqui são tratamentos de semente. E as considerações finais. As considerações finais são que a cigarrinha do milho ela é uma praga que ela causa os danos através da transmissão de virose e enfesamento, afetando a planta no seu tamanho, então de espiga, grão, sistema radicular, secamento e morte. Foi como que eu falei, né? Ela seca, o pé cai, não tem força, não tem o como dela, não tem mais estrutura para manter ela em pé. O uso de cultivar resistente é um dos métodos mais adotados e recomendados para o controle da doença. O grupo químico dos neonicotinoides possui destaque no controle da cigarrinha do milho, como mostram os estudos acima. No entanto, o resultado satisfatório de controle apenas com tratamento de sementes, foi como eu falei, não são suficientes durante todo o desenvolvimento do milho. E não há uma medida eficaz usada isoladamente que controle as doenças transmitidas por cigarrinho. Então, usa o tratamento de semente, mais a aplicação via parte foliar, para a cigarrinha, quando o milho estiver pequeno. E a pesquisa com amostragem em nível de dano econômico deve ser realizada para termos informações do momento ideal de controle de pragas. Então, a cigarrinha do milho é uma praga que vem preocupando muito os agricultores. Eles têm que tomar bastante cuidado ao escolher sementes, ao escolher as cultivares, porque escolhe uma cultivar que não seja resistente à cigarrinha. E caso pegue uma área ou uma região que já tem um ataque de cigarrinha, o produtor ele gasta muito, seu custo vai aumentar muito, porque ele vai ter que passar mais agrotóxico e pode até perder sua lavoura se não for controlada certa, né? Então o agricultor tem que pensar muito antes de realizar o plantio, para cultivar tudo certinho e ter uma boa assistência do seu agrônomo para que a cigarrinha não prejudique a sua roça. Então é isso, professor. Obrigado. Meu nome é Lucas Benedetti Lopes Hernandes, estudante de agronomia do 4º período,
E nosso trabalho é sobre o manejo integrado de pragas na cultura do milho. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a lagarta do cartucho, que é essa que está na foto aí. Como vocês podem ver, ela é um pouquinho diferente das outras, por causa das características dela, das cores, assim, já dá para você identificar que ela é a lagarta do cartucho. O que é? A lagarta do cartucho ou do milho, ou lagarta militar, como é um dos nomes mais conhecidos, ela tem o nome científico de Spodoptera frugiperna, que é um grande exemplo entre os insetos polifagos. Ela pode atacar cerca de 100 espécies diferentes de plantas em diversos sistemas de produção, mas um dos mais comuns e que ela mais ataca é o milho, e é um dos que a gente mais vê aqui na nossa região por conta das culturas que são plantadas aqui, e é uma que a gente pode mais ver os danos dela, né? Onde que ela é encontrada na planta, no milho? Ela é encontrada dentro do cartucho, ou nas plantulas, que é ali dentro do cartucho, ali é onde que as folhinhas novas estão enroladinhas e estão saindo, que a planta vai crescendo. Então ela já causa danos nas folhas mais novas que vêm. Então a folha já vem danificada, se não for feito o controle dela. O que ela causa? Causa percas muito significativas na cultura. Alguns estudos da Embrapa indicaram que na lavoura infestada por essa Spodoptera, ela pode ter perda de mais de 30% da produção, por conta do seu dano ser direto na folha. E o milho precisa muito de uma folha sadia para ter uma produção boa, né? Como que você identifica a presença dessa lagarta? Aqui tem um guia de imagens que onde mostra os danos que ela causa na folha. Então, as definições: lesões, que são os tecidos verdes das plantas removidos, e o membranoso ainda fica presente na planta, que é como se fosse uma raspagem. Tem os furos, que é o tecido completamente removido e pode-se ver através das folhas, que é onde até as membranas ela come. Pode ter o circular, que é um formato redondo, o furinho redondo. O alongado, que é um formato não circular, como mostra aqui a flechinha. E o formato irregular, que é um formato que não é circular e nem alongado, como mostra aqui esse furinho bem maior aí. Níveis de dano. Ela tem um nível de dano baixo, médio e alto. Como mostra a primeira folha, a primeira imagem aqui, tem o 1, o 2 e o 3. O 1, como você pode perceber, não dá nem para quase ver o dano. O 2 também bem pouquinho, o 3 também bem pouco, que é a raspagem, no caso, né? Que não é removida a membrana, que ela não come a membrana. Mas mesmo assim já causa alguns danos na planta, assim. Os danos médios, que já é quando a lagarta fura a folha, fura de um lado para o outro até a membrana ela come. Que daí tem o 4, o 5 e o 6, que daí são os níveis de furo, cada vez aumentando mais, que são os danos médios. Que também nesses danos aí tem furos aí de 1,5 cm, 2,5 cm, até 3 centímetros. Isso já pode ser considerado uns danos médios na planta. O dano alto é como mostra a imagem 7, 8 e 9 aí, que é já quando as folhas já vêm lá de dentro já danificadas, e como vocês podem ver, a planta fica bem acamada, então ela quase nem que se desenvolve, ela fica travada ali em uns 50 centímetros ali, e não tem folha para
para fotossíntese nem nada, porque já estão todas bem danificadas, chegando a perder até ponteiro inteiro de folha. Folha ela cai para baixo assim porque ela já não tem mais membrana ali, de tanto que foi comida ali. Então fica bem. Essa planta aí já pode se considerar uma planta condenada, que não vai dar nem espiga. O controle. Como que pode ser feito o controle? O controle tem tanto a opção química quanto a opção biológica e a fisiológica. As químicas são muito de contato com a lagarta. E a biológica é onde que ela vai ficar, onde que ela vai comer na folha. As químicas ela é o metomil, né? O seu princípio ativo, e a biológica é o baculovírus e o Bacillus thuringiensis. Esses são os princípios ativos desses produtos. Uma das coisas primordiais para a aplicação ser bem feita e ter sucesso é a umidade. Tanto a umidade do ar na atmosfera quanto a umidade na terra. Porque se não tiver umidade na terra, a planta vai estar ali meio que travada. Então o veneno não vai circular no sistema dela. Então ela tem que ter bastante umidade na terra também. Isso é principal, isso é primordial. Outra coisa também que o pessoal sempre faz como ela fica localizada em um lugar bem difícil de ser atingida pelos produtos químicos, que são produtos de contato, o pessoal aumenta um pouquinho a vazão da água do pulverizador para que vai mais água em menos local, para que seja mais fácil de a água chegar dentro do cartucho. Então isso aí é uma vantagem dos produtos químicos, né? Que é principal, é preciso fazer nos produtos químicos para ter o contato com a lagarta. Outra coisa boa também, que também é bem eficaz para o cara, que o pessoal tem que fazer, é uma escolha certa de bicos. Então não adianta o cara colocar um bico que ele tem um jato reto ali, que é um bico geralmente usado para dessecação, que ele vai pegar só nas folhas ali e não vai conseguir atingir o cartucho da planta, sendo assim não atingindo a lagarta lá dentro. Então é interessante fazer uma boa escolha no bico para que consiga chegar lá dentro o produto para atingir a lagarta e ter um controle bom dela na lavoura. Olá, meu nome é Matheus Tony Boscariol. O tema do nosso grupo é pragas no milho e eu vou começar falando da larva alfinete. Primeiramente, a larva alfinete é a da foto direita. A foto da direita, que ela é esbranquiçada e tem a cabeça marrom escura. A foto da esquerda eu explico mais pra frente. Tá, a larva alfinete. A larva alfinete ela é considerada uma das piores pragas na cultura do milho. Por quê? Ela é uma inimiga silenciosa. Ela fica escondida no solo e o agricultor só consegue descobrir que ela está ali quando os danos já são irreparáveis, quando já não tem como converter isso. Diabrótica espaciosa. Na fase larval, ela se alimenta das raízes do milho, causando danos e sem ter como voltar atrás. A foto da esquerda, mais conhecida como vaquinha pra gente, é a fase adulta da larva. Facilmente reconhecida por sua cor. Tem as asas verde e amarelo e a cabeça de uma cor marrom avermelhado, parecido com a cor de um tijolo. Mas ela não é importante agora porque o foco é na fase larval, porque é nessa fase que ela causa danos significativos para a cultura do milho. Na fase adulta, ela se alimenta das folhas, mas o dano não é significativo. Tá, esse animal se alimenta principalmente do milho, mas também pode consumir feijão, batata, algodão e hortaliças. Vou falar um pouco da reprodução. A reprodução desse animal
é influenciado pelo ambiente, pela alimentação e muda conforme a região do Brasil, porque cada lugar tem sua temperatura e assim vai. E também, um exemplo, quando essa larva consome feijão, ela é capaz de produzir 6 vezes mais ovos do que se alimenta do milho. E isso para a cultura do milho é uma coisa boa. Boa não, mas... né. Tá, essa larva, ela prefere terra escura e com uma grande presença de umidade, matéria orgânica e argila. Assim que ela garante sua sobrevivência. Outro fator que interfere na sua reprodução é a temperatura. Quando a temperatura varia de 18 a 32 graus, a probabilidade de todos os ovos eclodirem é de até 80%. Nesse cenário, a expectativa de vida é de 2 a 3 meses. Uma curiosidade aqui que assusta um pouco. A fêmea pode colocar de 400 a 1.011 ovos. 1.011 ovos. Os filhos nascerão entre 3 e 13 dias, que é uma reprodução muito rápida. Se não for controlada, leva a danos irreversíveis. A fase larval dura um mês e o inseto passa por 3 estágios. Em forma de pupa, permanece por cerca de 7 a 17 dias. Eu vou mostrar um pouco do ciclo da larva. Tá. Observação. O número de dias é influenciado por características climáticas. A eclosão dos ovos de 6 a 8 dias. Vamos começar aqui por baixo. Oviposição das fêmeas. 40 dias. Número de ovos de 400 a 1.011. Aqui já acontece a eclosão dos ovos, que nas melhores condições pode eclodir até 80%. A larva, 29 dias, e a pupa, de 7 a 17 dias. Que depois já vai virar a vaquinha e assim vai. O impacto da larva alfinete. Como eu disse, durante a vida adulta, o inseto come apenas as folhas do milho e não provoca estragos significativos. O problema mesmo que dá dor de cabeça nos produtores é a larva, porque ela consome a raiz quando a planta está jovem. Então, já que ela consome a raiz, como que a planta vai conseguir buscar nutrientes e água? E ela consome a raiz porque a vaquinha gosta de depositar seus ovos debaixo da terra, por causa da umidade e que eu expliquei agora há pouco. Então, o grande problema é que ela come as raízes da planta, ataca as raízes da planta, e assim a planta não tem como evoluir. Quando o ataque é muito avançado, quando tem muita larva, o dano é tanto que a cultura mal consegue se manter em pé. Isso, em conjunto com ventos fortes ou alta umidade, ocorre o tombamento e o acamamento da planta. Isso é chamado de pescoço de ganso. Aqui, ó. A planta mais... Como a sua parte radicular foi afetada, ela não conseguiu se desenvolver bem e fica frágil. E quando ocorre ventos fortes ou alta umidade no solo, ela fica assim, que é denominado como pescoço de ganso. Esse é o principal sintoma da larva. Opa. Como combater essa larva? A melhor maneira de acabar com esse bicho é utilizando ferramentas de manejo integrado de pragas, que identificam e controlam a larva em seu estágio adulto. Porque, como eu disse, na estágio larval é difícil de você combater ela, porque você não sabe se tem. E é difícil achar como que químicos é difícil chegar dentro da terra. Só que uma notícia ruim se tiver uma alta população na plantação, quer dizer que a quantidade de ovos será muito grande, como eu disse, de 400 a 1.011 ovos. Então é um desafio para proteger a cultura dessa criatura.
Como eu disse, quando ela está no solo, não existe nenhuma substância química que seja eficaz. E se existisse, não seria nem um pouco barata. Então, seria necessário um banco de germoplasma e biotecnologia que protege a raiz da planta. No mercado hoje em dia, existe apenas o VT Pro 3, que é o único que existe no mercado capaz de defender essa região e assim garantir a produtividade da cultura. Em alguns casos, e essa é uma parte muito legal, o produtor também pode optar por utilizar métodos naturais, como a introdução de predadores do bicho, como Celatória bosque, Centistes gacene, assim como fungos, que também agem na forma natural contra essa praga. Agora eu vou falar 3 curiosidades sobre a larva alfinete. Na fase adulta, ela é chamada de vaquinha, como eu já disse, vaquinha, patriota ou brasileirinho. Larva alfinete não suporta excesso ou baixas de umidade no solo. Para ela tem que ser a umidade adequada. O seu ataque nas raízes deixa os furos parecido com o do alfinete. Por isso que esse é o nome dela, larva alfinete. Agora eu vou falar um pouco do caruncho. Como eu citei a larva alfinete, que ataca a planta no começo da sua vida, que ataca o sistema radicular, agora eu vou citar o caruncho. O caruncho ataca principalmente ataca os grãos do milho. Dá muita dor de cabeça na parte de armazenamento de grãos e por aí. O caruncho, quando o grão não está armazenado, quando está em lavoura, ele pode prejudicar muito a plantação, porque ele consegue penetrar, consegue comer a parte dura do grão, e assim ele abre espaço para outras pragas entrarem, que não conseguiriam passar por essa parte dura que ele passa. Aí, milho armazenado. Milho armazenado, o caruncho é campeão em dar prejuízo. O caruncho, eu acho que o grão preferido dele, a semente, é o milho. Eu recentemente trabalhei em uma empresa que trabalhava com melhoramento genético de milho. Nosso milho era armazenado e tinha que passar por uma expurgação. Era expurgado o milho. A gente colocava em tambores e usava uma pastilhazinha que expurga o milho. Você coloca ela não pode ter contato com o ambiente. E a partir do momento que ela tem contato com o ambiente, que ela sai da sua embalagem, ela se degrada e se transforma em gás. Assim acabando com os carões. Oi, meu nome é Guilherme Casale de Guiar. Eu sou do 4º período de agronomia e o tema do nosso trabalho é pragas da cultura do milho. E eu vou falar sobre o percevejo barriga verde. Tá, o que são? O percevejo barriga verde, eles são insetos que se alimentam da seiva das plantas. Ele suga a seiva das plantas. O nome científico dele é Dichylopsis melacanthus. Ele é uma praga também que não afeta só a cultura do milho, mas também outras 7 culturas, mas o milho é a principal. Causa maiores danos no início do desenvolvimento da cultura, entre V1 e V5, onde a cultura está mais frágil, que ele consegue causar maior dano se alimentando da planta. Ele ataca a planta na sua vida inteira da cultura, porém entre V1 e V5 que é onde ele causa maior dano. O ciclo do percevejo barriga verde. Aqui tem a foto dos ovos. Os percevejos barriga verde, as fêmeas conseguem botar até 14 ovos, se eu não me engano. Até se formar um adulto vai 27 dias. E ele vive por 42 dias, mais ou menos. Então, ele tem uma rápida procriação, né? Ele
se infesta muito rápido, então se não for feito um manejo bem adequado, acaba prejudicando muito a cultura. Aqui tem as fases das ninfas, são 5 fases de ninfas, os ovos e daí a fase adulta. E aqui tem a foto de um adulto e uma ninfa. Tá, os danos causados. Como eu disse, eles perfuram os tecidos com o estilete. O estilete é por onde ele se alimenta. E quando ele fura, ele injeta uma toxina junto com a sua saliva para conseguir fazer a sucção da seiva. Então isso danifica muito a planta. Fora ele estar retirando os nutrientes que vêm da planta. Então ele danifica demais. Igual eu disse, essas toxinas danificam o desenvolvimento da planta. Ela não vai ter um desenvolvimento igual às outras. As plantas infectadas, elas apresentam furos no seu limbo foliar, folhas amareladas e murchas. Igual tá aqui, ó, dá para ver alguns furos. Então, ao longo que ela vai crescendo, as folhas vão aumentando e aparecendo vários furos nelas. E vai amarelando e a planta vai murchando. E se não for feito um controle adequado, eles podem ocasionar até a morte de algumas plantas, diminuindo muito a produtividade, ou tendo até que fazer o replantio da área inteira, se não for feito o manejo correto. Eu vou falar também um pouco sobre o percevejo marrom. O seu nome científico é o Stithus hirus. Ele é uma praga da cultura da soja, porém ele traz muitos prejuízos à cultura do milho. Ele é um pouco mais fácil de ser controlado do que o percevejo barriga verde, porque ele não é tão resistente aos defensivos ainda, mas ao longo do tempo ele vai como é que se diz? Vai ficando mais resistente aos defensivos. Os seus danos causados, eles causam danos da mesma maneira que os barriga verde, fazendo a sucção da seiva das plantas e assim fazendo a planta ficar fraca e essas coisas. Ela também ataca no começo do ciclo do milho, porque como ele é uma praga da cultura do milho, do soja, desculpa, ele depois da colheita do soja, ele fica escondido na palhada. Aí depois que é feito o plantio, ele já começa a atacar o milho. Depois que é feito o plantio do milho. Então daí, se não for feito um manejo antes do plantio do milho, ele vai estragar muitas plantas. O controle, agora eu vou falar sobre o controle. Igual eu falei, tem que fazer um controle pré-plantio, que no caso aqui a gente faz com o princípio ativo imidacloprid, que é encontrado no defensivo, no inseticida Connect. A gente faz alguns dias antes do plantio do milho, um tratamento de semente, imidacloprid ou tiamectosan. O tiamectosan ele é encontrado em alguns inseticidas como Engel, Cruiser e entre outros. E pós-plantio, logo após a imersão das plantas, tem que ser feito um manejo adequado, porque senão ele danifica demais as plantas e depois não tem como a planta conseguir se recompor dos danos causados, que também é feito com o imidacloprid, que a gente faz com Connect aqui no sítio. É isso. Bom, professor, meu nome é Carlos Eduardo Toni e eu vim apresentar o trabalho de geoprocessamento e agricultura de precisão. E hoje eu irei falar sobre o tema sensores de colheita. Vou falar do mapa de produtividade. Não irei falar o que como funciona certinho um mapa de produtividade, mas sim falar dos sensores que mais utilizam no mapa de produtividade, porque sem o sensor você não consegue fazer esse mapa.
Qual é a relação entre sensores e mapa de produtividade? O mapa de produtividade, eles são adquiridos durante a colheita, por sensores acoplados nas máquinas. Estes equipamentos, eles visam informar a quantidade de produto colhido em cada porção da lavoura. Isso é, as informações de produtividade de cada área, elas são espacializadas com auxílio dos gestores nas investigações das variabilidades apresentadas. E também melhora muito o entendimento das relações causa e efeito de zona de alta ou baixa produtividade. Como se pode obter um mapa de colheita através de sensores? Eles podem ser obtidos através do método indireto, que é onde envolve sensores. Também pode ser do método direto, mas daí não envolve sensor. Vou falar sobre o método indireto. Eles envolvem sensores gravimétricos, na maioria dos casos, que é esse aqui. O sistema mais comum no mercado, principalmente nas colhedoras de grão, é o da placa de impacto, que é esse sensor aqui, que está na imagem. E dentro desse método indireto de mensuração, também estão presentes no mercado sensores ópticos que estimam o volume dos produtos colhidos de acordo com a geração de imagens 3D, que está uma tecnologia muito avançada. Sejam elas diretas ou indiretas, devem estar atreladas a um receptor GNSS. Sensores utilizados. São eles os sensores de umidade e perca de produtividade. Aqui, como está vendo na foto, é a área trabalhada, essa aqui marca pelo GPS. A umidade, o rendimento bruto, o rendimento líquido, o rendimento, é tudo por sensores. Se não tivesse os sensores, não conseguiria fazer um mapa de produtividade. E quais sensores e o que precisa para fazer um mapa de produtividade? São necessários esse equipamento para obter o mapa de produtividade. O sensor de fluxo de grãos, o sensor de umidade de grãos, o sensor de rotação, sensor da plataforma e o monitor acoplado ao GNSS. Então é isso. Obrigado, professor.